Você já se sentiu como um barco à deriva em alto mar? Você acorda, cumpre suas obrigações, deita a cabeça no travesseiro à noite, mas lá no fundo, uma pergunta inquieta sua alma. É só isso? A minha vida se resume a essa sequência de dias, sem um rumo aparente? Estudos recentes mostram que mais de 70% das pessoas não se sentem engajadas ou inspiradas em suas atividades diárias, vivendo uma vida de silenciosa frustração. E se eu te dissesse que essa sensação de estar perdido, essa dolorosa falta de direção não é um acidente? E se não for um sinal de que Deus te esqueceu, mas exatamente o contrário? E se esse caos que você sente for, na verdade, a bússola de Deus te forçando a sair da rota errada, para te alinhar com um propósito extraordinário que Ele mesmo desenhou para você? Neste vídeo, nós vamos mergulhar em uma das verdades mais libertadoras das Escrituras. Os períodos de deserto e confusão não são o seu destino final, mas a sala de preparação de Deus. Você vai entender por que confundir a pausa de Deus com a sua ausência é um erro fatal que pode te manter paralisado por anos. E mais importante, você receberá ferramentas práticas e bíblicas para cooperar com o que Deus está fazendo, transformando a pergunta "Por que eu, Senhor?" em "O que queres me ensinar com isso, Senhor?" Se essa mensagem já encontra um eco no seu coração, faça duas coisas que nos ajudam a levar essa esperança mais longe. Primeiro, clique no botão "Gostei" para que mais pessoas vejam este vídeo. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vamos compartilhar aqui pode ser o ponto de virada que você tanto busca em oração. Vamos juntos descobrir como o arquiteto da sua vida está te guiando, mesmo quando você não consegue ver o caminho. Então vamos ao nosso primeiro grande pilar de entendimento. A primeira mentira que a sua dor e a nossa cultura imediatista sussurram em seus ouvidos é que o silêncio de Deus significa a sua ausência. Nós fomos condicionados a pensar que, se não há progresso visível, se não há uma promoção, um novo relacionamento ou uma resposta imediata à nossa oração, algo está terrivelmente errado. Nós confundimos a pausa com o abandono. Mas a Bíblia nos ensina uma virtude esquecida, a da espera ativa. Em Isaías 40, versículo 31, lemos a promessa: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." A palavra hebraica para esperar aqui não é uma espera passiva, como numa fila de banco. É uma espera cheia de expectativa, como um arqueiro que estica a corda do arco ao máximo, com o olhar fixo no alvo. É uma espera que gera tensão, que acumula energia, que prepara para o lançamento. A sua aparente pausa pode ser o exato momento em que Deus está esticando o arco da sua vida para te lançar em direção ao propósito que Ele tem para você. E talvez o maior exemplo dessa pausa preparatória que a Bíblia nos dá esteja na vida de Moisés. Pense bem, ele passou os primeiros 40 anos da sua vida no Egito, aprendendo a ser um príncipe cheio de conhecimento, poder e provavelmente muito orgulho. Ele tentou resolver a situação do seu povo com as próprias mãos, com a sua própria força, e o resultado foi um assassinato e uma fuga para o deserto. E então, ele passou os 40 anos seguintes no deserto. 40 anos, no silêncio, no anonimato, cuidando de ovelhas. O que parecia ser o fim da sua história era, na verdade, a parte mais crucial da sua formação. Deus precisava tirar o Egito de dentro de Moisés antes de usar Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. O deserto esvaziou Moisés de sua autossuficiência para enchê-lo da dependência de Deus. Aquele não era um tempo de espera, era a sua verdadeira faculdade. Mas como eu posso saber se o meu caos pessoal é essa promoção espiritual disfarçada? Fique atento, porque estes são alguns sinais bíblicos claros de que o Espírito Santo está te movendo para águas mais profundas. Primeiro, a sua sede por Deus aumenta e, ao mesmo tempo, cresce uma profunda insatisfação com o superficial. Orações rasas, louvores automáticos, sermões que não te confrontam, nada disso te satisfaz mais. Isso não é um sinal de que você está se afastando.
É um sinal de que Deus está te chamando para perto, para o lugar secreto. Segundo sinal. Deus começa a balançar as estruturas que te davam uma falsa segurança. Talvez seja aquela estabilidade na carreira que se tornou seu ídolo, ou o conforto financeiro que substituiu a sua confiança na providência, ou até um relacionamento que definia a sua identidade. Se a sua fonte de segurança está sendo abalada, não é para te destruir. É Deus em sua misericórdia, expondo os alicerces falsos para te provar que Ele é a única rocha verdadeiramente inabalável. E isso nos leva ao terceiro sinal, que é um princípio divino que eu chamo de efeito de desorientação estratégica. É quando Deus usa a confusão para quebrar a nossa autossuficiência. Veja a história de Gideão. Ele estava escondido, se sentindo o menor da sua família, o mais fraco. E Deus o chama de homem valente. E para provar que a força vinha dele, o que Deus faz? Ele pega o exército de 32.000 homens de Gideão e o reduz para apenas 300. Do ponto de vista humano, era uma loucura. Era uma estratégia para a derrota. Mas do ponto de vista divino, era a estratégia para a vitória inquestionável de Deus. Deus te leva ao ponto de total incapacidade, de total confusão, onde os seus planos não funcionam mais, para que a sua força e o seu poder se tornem inegáveis na sua vida. Então, a primeira verdade que você precisa ancorar no seu coração hoje é esta. O seu deserto não é abandono, é um agendamento. O seu caos não é punição, é preparação. A sua confusão não é o fim, é o campo de treinamento para uma confiança inabalável em Deus. Se entendemos que o deserto é uma sala de preparo divina, a próxima pergunta é inevitável. Por que, então, é tão difícil ouvir a voz do arquiteto no meio da obra? A verdade é que Deus está sempre falando, mas nós nos tornamos especialistas em nos distrair. E a primeira barreira, o inimigo mais silencioso do propósito, é a nossa busca desesperada por validação externa. Vivemos na era das notificações, likes, compartilhamentos, o elogio do chefe, a aprovação da família, a admiração dos amigos. Nós nos acostumamos a medir nosso valor pela quantidade de ruído positivo que geramos ao nosso redor. O problema é que, quando você vive para os aplausos da multidão, você se torna surdo à afirmação de Deus. O apóstolo Paulo foi brutalmente claro sobre isso em Gálatas capítulo 1, versículo 10, quando perguntou: por acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É uma escolha. Você não pode sintonizar sua alma em duas frequências ao mesmo tempo. A busca incessante pela aprovação dos outros cria uma estática tão alta que o sussurro manso e delicado de Deus se torna inaudível. A segunda barreira é ainda mais sutil, pois ela se disfarça de espiritualidade. Eu a chamo de oração de microgerenciamento. É quando nos aproximamos de Deus não para pedir direção, mas para que Ele aprove o nosso próprio plano. Nossas orações soam como uma apresentação de negócios. Senhor, este é o meu plano de 5 anos. Esta é a porta que eu quero que o Senhor abra. Este é o resultado que eu preciso que o Senhor entregue. Por favor, assine aqui e abençoe o meu projeto. Isso não é uma oração de entrega. É uma tentativa de fazer de Deus o copiloto do carro que nós insistimos em dirigir. Revela uma profunda desconfiança na soberania e na sabedoria dele. Bloqueamos a sua direção porque não estamos verdadeiramente abertos a ela. Estamos apenas buscando uma sanção divina para os nossos próprios desejos. Então, como podemos, na prática, desligar essas notificações da alma e silenciar o ruído do medo, da dúvida e da opinião alheia? Existe um exercício poderoso, inspirado em Filipenses 4, versículo 8. É um processo de 3 passos. Primeiro, identifique. Quando um pensamento de ansiedade ou uma mentira surgir, você nunca vai sair disso. Deus não se importa com você. Não lute contra ele, mas o capture. Apenas observe e diga para si mesmo: estou tendo um pensamento de medo. Segundo, confronte. Leve esse pensamento à luz da palavra de Deus e pergunte: isto é verdadeiro, nobre, justo,
puro, amável. A mentira de que você está sozinho é verdadeira quando a Bíblia diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Claro que não. Terceiro e mais importante, substitua. Ativamente, troque a mentira pela verdade. Diga em voz alta: a mentira diz que sou fraco, mas a verdade de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ao fazer isso, você não está apenas tendo pensamentos positivos. Você está renovando sua mente e criando o espaço de silêncio necessário para ouvir a Deus. Isso não é apenas teoria. Um amigo, que era um executivo de sucesso, chegou a um ponto de esgotamento total. Sua carreira era sua identidade, e ela estava vazia. Em vez de buscar outra promoção, ele adotou uma disciplina: 30 minutos de silêncio absoluto todas as manhãs, sem celular, sem pedidos, apenas quietude. Ele conta que as primeiras semanas foram uma tortura mental, mas aos poucos o ruído das suas ansiedades diminuiu, e foi nesse silêncio que uma nova direção, um sussurro, começou a surgir: usar suas habilidades de gestão para ajudar uma pequena obra social. Humanamente parecia um retrocesso, menos dinheiro, zero status. Mas espiritualmente era a primeira coisa em anos que lhe trazia uma paz profunda. A solidão e o silêncio se tornaram o GPS de Deus em sua crise, guiando-o para um propósito muito maior do que qualquer cargo corporativo. Silenciar o ruído não é um ato passivo. É a disciplina ativa de escolher qual voz terá autoridade sobre a sua vida. Uma vez que escolhemos silenciar o ruído e sintonizar na frequência de Deus, entramos na fase mais emocionante: a cooperação ativa. Deus não nos trata como peças de um tabuleiro. Ele nos convida a caminhar com Ele. Então, como saímos da paralisia do perdido para a ação do guiado? Aqui estão as ferramentas bíblicas para você começar a trabalhar com o arquiteto da sua vida, hoje mesmo. A primeira ferramenta é o princípio do próximo passo fiel. Muitos de nós ficamos travados porque exigimos de Deus o mapa completo da jornada. Queremos saber o destino, as paradas, os desvios. Mas a fé raramente funciona assim. Olhe para o pai da fé, Abraão. Em Gênesis 12, a ordem de Deus foi: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu o endereço, não mandou as coordenadas do GPS. Ele deu apenas o comando para o primeiro passo. A fé de Abraão não estava no destino que ele não conhecia, mas no diretor que ele conhecia. Portanto, pare de se angustiar com o plano para daqui a 10 anos e pergunte a Deus: Senhor, qual é o próximo passo de obediência que o Senhor quer de mim hoje? Talvez seja algo simples: pedir perdão a alguém, começar a ler o Evangelho de João, ser mais fiel nos dízimos e ofertas, usar um talento seu para servir em sua comunidade. A obediência no próximo passo fiel é a chave que destrava a revelação para o resto do caminho. A segunda ferramenta é uma mudança de modelo mental bíblico. Em meio à dificuldade, nossa pergunta instintiva é: por que eu?